Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando aqui, meu nome é Gustavo Depp. Eu sou advogado especialista em direito autoral e contratos. E, como eu havia dito na minha aula anterior, que está aqui nesse canal também, direito autoral, será que eu preciso saber disso? Eu vou continuar aqui com essa série de aulas sobre temas básicos, mas essenciais que todo artista e todo profissional do mercado da música tem que saber. Às vezes eu até me sinto meio redundante falando isso, mas é um exercício até, para mim como advogado, não encarar nada como óbvio, não encarar nada como simples, não encarar nada como, enfim, de conhecimento geral. E por isso eu resolvi fazer essas aulas para deixar aqui no YouTube minha contribuição. Já tem muitas aulas interessantes sobre esses temas, como diferença entre obra e fonograma, direito moral, direito patrimonial, direitos conexos, contratos. Mas eu venho aqui para acrescentar mais uma forma de explicar esses assuntos e eu espero que essa minha humilde contribuição para o mercado da música tenha algum impacto. E, bom, sem mais delongas, vamos aqui para essa aula que eu vou falar sobre obra e fonograma, o mínimo que um artista ou profissional da música precisa saber. Quando eu disse que é o mínimo, eu digo que com isso aqui você vai conseguir sobreviver, vai conseguir assinar melhores contratos, fazer perguntas melhores. Eu sempre bato nessa tecla, porque por mais que você já seja um artista que tem uma equipe, um artista que já planeja contratar uma equipe para lidar com essas burocracias, você dominando esses conceitos, você tende a evitar muitas dores de cabeça, muitos prejuízos. E eu também sou músico, também sou artista, e eu sei o quão frustrante é quando a gente cai numa cilada, beleza? Então vamos lá para a definição de obra musical. Essa definição aqui fui eu que cunhei, fui eu que, enfim, desenvolvi. É uma coisa bem básica e parece redundante, mas não é. Eu vou explicar o porquê. Bom, a obra musical é a criação melódica, acompanhada ou não por uma letra, que nasce no mesmo momento de sua concepção. O que eu quero dizer? A obra musical, ela não nasce quando ela é registrada, ela não nasce quando ela é gravada, ela não nasce quando ela é fixada em algum meio. Ela nasce no momento da sua criação. Na aula de direito moral e direito patrimonial, a diferença entre esses dois, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essa questão do nascimento da obra, porque o direito moral, ele frisa isso, que o vínculo do compositor, da compositora com a obra, ele é eterno. Então, por mais que você venda os seus direitos de exploração econômica da obra, da obra e dos seus fonogramas, o seu direito moral como compositor, ele vai sempre subsistir. Você vai ter sempre a possibilidade de vetar algum tipo de uso da sua obra, se ela, enfim, ir contra as suas concepções, às vezes até concepções políticas, concepções de vida, tá? Mas isso eu vou deixar para trabalhar mais na aula de direito moral e direito patrimonial. E aqui, nos próximos slides também eu vou bater de novo nessa tecla, porque às vezes as pessoas confundem, às vezes as pessoas acham que ela só vai nascer a tua obra musical quando ela estiver envolvida com burocracia, ou seja, registrada, ou cadastrada em uma das associações, como a Abramos, como a UBC, tá bom? Então fiquem com essa ideia na cabeça. Aqui eu fiz um slide, o meu estilo de slides, vocês vão perceber que eu sempre evito botar muita informação na tela, sempre são poucas frases, poucos parágrafos, porque eu acho que fica redundante se botar muita coisa, muita letra de lei na tela. E, enfim, eu quero que vocês captem a ideia, quero que vocês entendam o assunto. Se vocês quiserem se aprofundar, eu vou citar aqui alguns autores de obras sobre direito autoral. Mas essas informações aqui eu quero que vocês guardem no bolso de vocês, beleza? E quem tiver curiosidade é só ir lá na Lei de Direito Autoral, que eu até nem me lembro o nome, ou melhor, o número da Lei de Direito Autoral, mas procurem no Google, deem uma lida, principalmente no artigo 5º. Mais pra frente eu vou trazer a definição de fonograma, que é um pouquinho confusa na lei, mas eu vou explicar direitinho. E, bom, nesses incisos, que a gente chama na linguagem jurídica, tem a definição de autor, coautor, intérprete, uma série de conceitos que dizem respeito à obra também. Então, para os curiosos, vão lá,
Nunca é demais aprender, né? E aqui a gente começa a definir, a recortar mais o que é uma obra de fato, né? Uma obra musical. Melodia, harmonia e ritmo, o que define a originalidade de uma obra musical. Cada um desses contribui de uma forma, mas o mais relevante é a melodia. Por quê? Porque a melodia, ao contrário do ritmo e ao contrário da harmonia, ela tende a ser única, né? E quando eu digo tende, é porque nós podemos, né? Aqui eu estou falando também de uma visão ocidental dessa questão. E por que eu falo de visão ocidental? Porque aqui, nós no Ocidente, nós usamos certas sequências de notas, gerando certas escalas musicais, tá? Não preciso entrar em detalhes sobre isso. Quem for músico profissional, quem trabalhar com música vai conseguir entender melhor, explicar melhor. Mas eu quero dizer o seguinte: na harmonia, quando a gente pode duplicar a harmonia, ou melhor, não duplicar, mas nós pegamos uma harmonia e conseguimos encaixar em várias músicas. No próximo slide eu vou dar um exemplo para vocês até pesquisarem no YouTube sobre esse grupo, em que ele repete a mesma harmonia durante vários minutos e você vai identificando várias músicas diferentes, tá? E essas músicas, elas são distinguidas por causa da melodia, né? Então, mesmo você repetindo os acordes, você consegue tocar músicas diferentes. Ainda mais música popular, porque a música popular, ao contrário da bossa nova, do jazz, ela tende até, para ser mais vendável, repetir certos padrões, né? Então fiquem com isso na cabeça. Qualquer processo de plágio que vocês procurarem no Google, e aqui na minha cabeça vem o exemplo de Viva La Vida, do Coldplay, que foi uma música que estourou salvo engano, 2009, 2010, né? Ela até teve uma acusação de plágio do Joe Satriani, que é um grande guitarrista e que basicamente faz música instrumental. Mas o que gerou essa reclamação de plágio foi a melodia, tá? Depois vocês pesquisem no Google, é um caso bem interessante. E tem vários casos nesse caso, né? Vários casos nesse âmbito do plágio, né? E nesse caso é um plágio, é uma obra diferente que dizem ter sido copiada, não é uma obra que foi roubada inteiramente, digamos assim, né? Eu estou usando aqui termos exagerados só para ficar na mente de vocês. Então sempre foquem na melodia, tá? Sempre quando se discute plágio, se discute principalmente a melodia. Também há discussões de elementos usados na música, né? Certos timbres, mas é basicamente a melodia, beleza? Que distingue uma obra de outra, que diferencia uma obra de outra. E aqui é o grupo que eu falei, o Axis of Awesome, né? É um grupo que justamente faz... É tipo uma esquete de humor, né? Que eles tocam os mesmos 4 ou 5 acordes e muitos sucessos, né, de várias décadas diferentes, eles são reproduzidos ali um atrás do outro, né? Seria o que a gente chama tecnicamente de pot-pourri de músicas. Uma sequência de músicas tocadas, né, todas obras diferentes umas das outras, mas com a mesma estrutura harmônica. Aqui é um ponto muito importante. Se bobear um dos slides, acho que é o slide mais importante dessa aula, porque ela fala de parcerias, de coautorias, né, em que não há limitação quanto à divisão da porcentagem entre os compositores. E essa divisão ela não ocorre porque, aqui eu estou falando de porcentagem, né? Essa divisão não ocorre porque você está livre, né, para definir o quanto você participou de uma música, ou quanto a pessoa que você está contratando, o compositor que você está contratando, participou de uma música. Porque pode ser, às vezes, uma frase que faz uma diferença na música, né? Um verso, uma estrofe que faz uma diferença numa música, mas às vezes a música tem 10 estrofes, às vezes a música, né, o que pesa nela é o refrão, a frase, ou o verso, ou a estrofe, ela só acrescentou ali uma parte na música. Então é difícil você definir porcentagens equânimes para cada pessoa, né, na participação da música, cada autor, a cada autora. Mas... não, esse não é o slide mais importante. Eu vou passar já para o slide mais importante, porque ele vai definir a maneira como você assina contratos, tá? Principalmente esses contratos de composição, quando você vai ceder uma obra sua, quando você vai, né, no jargão, quando você vai vender uma música,
certo? Para vocês prestarem muita atenção, porque tem uma diferença gritante entre um autor de uma música e o intérprete de um fonograma. Show? Vamos seguir aqui. Lembrem-se, se ajudarem a compor a obra, esse é o slide, vocês devem constar como coautores também. E abrir mão disso deve custar caro. Tá? Por quê? Porque quando você faz esse tipo de acordo, quando você cede, né, a sua parte na composição de uma música, você está cedendo ali royalties para o resto da vida. E a obra ela detém 2/3 da arrecadação de um fonograma, que é dividido em 3. Isso aí eu vou explicar quando chegar no fonograma. Mas quando você abre mão disso, e aqui eu digo que deve custar caro. Por quê? Porque se você, né, também aqui eu vou entrar um pouco em contratos, mas se você entra num contrato meramente verbal, né, com um artista maior ou com um representante de artista maior que quer que você componha uma obra para ele em parceria, ou você compõe e ele vai cantar, você está falando aí, como eu disse, de royalties para o resto da sua vida. E a maior parte dos royalties, né, de um fonograma. E às vezes essa obra ela tem mais de um fonograma, ou seja, ela tem mais de uma interpretação. Então tomem cuidado com isso, porque você vai perdendo, né, a arrecadação em possivelmente vários fonogramas. Tá? Então a lei de direito autoral ela nem abriga essa hipótese de você vender a sua autoria, né? Ou seja, você não constar como autor, mas vender a canção. Porque aí novamente eu falo, na aula de direito moral e direito patrimonial, eu vou explicar melhor isso. Mas o artista, o compositor, ele tem um vínculo eterno com a obra. Então, por mais que você ceda os direitos econômicos, você vai ter sempre voz quando for liberar a sua música para qualquer finalidade que não seja a finalidade básica de sincronização, né, de reprodução. Então, muito cuidado, tá, quando houver esse tipo de proposta, beleza? Aqui eu trouxe uma definição do José Carlos Costa Neto, que é um grande autor de direito autoral. Esse livro ele é um pouco denso, mas eu já falei na minha aula anterior, mas ele é excelente, principalmente para quem tem noções de direito, quer aprender direito autoral, leia e releia esse livro, tá? Porque ele traz muitos julgados, ele traz, né, muitas definições detalhadas, complexas. É muito interessante esse livro. E aqui ele fala da titularidade originária, ele fala algumas coisas que eu já adiantei nos slides anteriores. Ele fala o seguinte: a titularidade originária nasce com a criação intelectual e independe de fixação, gravação sonora, da formalização por meio do registro nos órgãos competentes ou de qualquer outro procedimento, a edição, por exemplo. E aqui foi o que eu disse, a obra ela nasce no momento da sua criação. Ela não depende de você gravar ela e distribuir no Spotify. Ela não depende disso. Ela depende, né, para ela nascer, de você criar. Você está no banho, você está desenhando ali a melodia, né? Tem compositores que são assim, né? Que eles batem a inspiração e ele compõe a obra ali na hora, às vezes até sem instrumento. Ali nasce a obra. Tá? O registro é uma questão formal, né? Registro na Biblioteca Nacional, nesse caso. Mas pode ser o cadastramento em alguma associação. Também é outro aspecto formal, né, da obra. Mas fiquem com isso na cabeça para vocês não confundirem as coisas e não deixar ninguém roubar a obra de vocês. Mais para frente eu vou explicar como evitar isso sem necessariamente registrar na Biblioteca Nacional, por exemplo. Aqui ele fala também do contrato de edição. O contrato de edição é um contrato um tanto único no direito brasileiro, tá? Que ele pode prever várias formas da relação entre quem cede os direitos, ou seja, você, o dono da sua música, você cede para uma editora, para uma gravadora, né, para um selo, né, fazer essa administração da sua música, mas também ela não nasce daí, né? Enfim, ela não nasce da burocracia, a obra. Você cede o direito patrimonial para a pessoa cuidar. Não quer dizer que você está cedendo a sua ideia, a sua criação, né? Você deixa para um terceiro gerir, normalmente uma empresa, né? Via de regra uma empresa. Então também cuidado com essa impressão que pode causar você assinar esse contrato e você achar que perdeu o vínculo com a sua obra. Você não perde esse vínculo, beleza? O que você cede é a maneira como ela vai lidar, vai sincronizar, né, vai
CD para sincronização com obras audiovisuais, publicidade e uma série de outras possibilidades que eu vou tratar na aula do contrato de edição. Utilizando aqui o jargão jurídico, é o que eu estou falando aqui. Em outras palavras, o que importa é a prova de anterioridade, ou seja, algo que demonstre que você concebeu primeiro a música, que pode ser um vídeo privado no YouTube, uma track privada no SoundCloud. Antigamente, o que os compositores faziam, eu confesso que eu nem sei direito como era esse procedimento, mas eles iam no correio e meio que mandavam a obra para si mesmos, né, gravada numa fita cassete, enfim, qualquer dispositivo que eles conseguissem, porque aí era a prova, né, com um envelope lacrado, de que você compôs aquela obra naquela data, beleza? Então, por isso que o nome é anterioridade, prova de anterioridade. Quer dizer que você compôs a música e você organizou aquela melodia, você organizou aquela letra, ou se for uma música instrumental, você organizou, né, aquele arranjo com a melodia, enfim. E não quer dizer que você registrou aquela música na Biblioteca Nacional, você virou dono. Você é dono desde já. Só que vai que tem uma disputa, né? Vai que alguém aparece e diz que é o compositor dessa música sua. Você tem que provar que foi você que fez primeiro. Você fazendo primeiro, você tem que demonstrar a data em que isso ocorreu, né? Então, assim, se você quiser também registrar na Biblioteca Nacional, é ótimo. Porque aí você tem 2 provas ou mais de que foi você que fez primeiro aquilo. Só que, se tiver uma disputa judicial, né, e você apresentar um vídeo no YouTube privado, digamos assim, ou uma track privada no SoundCloud e a outra pessoa apresentar um registro, aí haverá um embate, né, e, enfim, aí vai ter que ver como vai ser no caso concreto, tá? Mas o fato de outra pessoa registrar a sua obra na Biblioteca Nacional, que seria, né, a mais oficial, digamos assim, isso não quer dizer que ela detém os direitos daquela música e que ela comprovou em juízo que ela tem os direitos daquela música. Quer dizer que ela registrou aquela obra primeiro, né? Enfim, também não dá para você adivinhar como seria um caso concreto certinho, mas tenham isso em mente. Tem uma prova de que vocês fizeram primeiro. E aqui nesse slide eu trago essa ideia também, que o registro formal na Biblioteca Nacional não garante nada, apenas que a pessoa foi a primeira a registrar. Se você quiser acrescentar esse registro junto com outra prova, como eu disse, tá show de bola, é ótimo. Só não é imprescindível nem uma prova cabal de que foi você ou outro que fez primeiro, beleza? Internalizem isso na cabeça de vocês, tá? E não deem esse mole, sempre registrem. Se foi você que teve uma ideia genial, uma música que você gostou muito de ter composto, mas ainda não mostrou para ninguém, primeiro registra, né? Você manda por e-mail, track em SoundCloud, vídeo privado no YouTube. Aqui eu vou passar por alto sobre esses termos, porque eu acho que para grande parte das pessoas não é necessário, já é um assunto um pouco mais avançado, tá? E a minha intenção é que artistas e profissionais do mundo da música, né, tenham uma noção geral e guardem essas ideias, mas acho que vale para mim dizer para vocês que a titularidade derivada de cessão de direitos e falecimento do autor são possibilidades em que a titularidade da obra, né, ou seja, você é o compositor, mas você, por algum motivo, você não está, né, no controle total da sua obra, são 2 possibilidades, né, como eu já tinha falado da cessão de direitos, né, a edição é um dos exemplos de cessão de direitos, né, patrimoniais, basicamente, e o falecimento do autor, em que os herdeiros lidam com aquela obra, tá? Via de regra, né, é como se passasse para os herdeiros, né, a possibilidade de dizer sim ou não, liberar ou não uma música. Vocês já devem ter visto na imprensa casos desse tipo. Eu não vou me aprofundar para não confundir vocês, mas há exceções para esses casos, mas tenham em mente que a obra não fica flutuando no espaço, né? Ela é um bem móvel, né? Os direitos patrimoniais das obras, no jargão do direito, eles são bens móveis, ou seja, como se fossem uma comparação aqui bem fraca, mas só para vocês entenderem, né, o grosso da ideia. É como se fossem ações, tá? As ações também, né, ações na Bolsa de Valores. Aquilo é um ativo, as músicas são um ativo. As músicas são um ativo que gera dinheiro, perfeito? Então, da mesma maneira, os herdeiros, né, quem herda aqueles ativos que é o responsável por eles. Show de bola?
Agora, apresentações ao vivo. Via de regra, exigem autorização do autor ou autores, e essa aí é a execução pública direta. Transmissão por rádio é execução pública indireta. Gente, não quero que bata paranoia em vocês, não vai ser qualquer lugar que vai ter alguém cobrando vocês, né, enfim, de autorizações de vocês estarem cantando música de outros autores, mas eu quero que vocês guardem o seguinte: vai gravar essa apresentação ao vivo para fazer um DVD, enfim, para fazer vai lançar, né, vai gerar novos fonogramas para fazer um EP ao vivo com covers. Gente, autorização, tá? Autorização. Principalmente nesse caso que vocês vão despender dinheiro, né, gravando, né, DVD, enfim. Porque é capaz de derrubarem sua música, multarem sua música, prejudicar o seu perfil de artista nas plataformas, tá? Então o autor, ele tem essa prerrogativa. Isso também faz parte do direito moral do autor, além do patrimonial, são os dois nesse caso. Então muita atenção se vocês forem fazer uma apresentação ao vivo grande, tá? Normalmente, se você, por exemplo, você vai tocar no Rock in Rio, que tem algumas iniciativas, né, para trazer para os palcos menores artistas que ainda não estão tão avançados na carreira, eles já têm, né, no corpo jurídico deles a preparação para você não cometer esse tipo de erro, né? Até porque eles também se prejudicam. Então você dificilmente vai tocar algum cover sem nenhum tipo de autorização nesses palcos maiores. Mas, como eu disse, né, tem alguns gêneros como sertanejo, em que os próprios artistas tiram do bolso para gravar DVD, né, e assim aumentar o portfólio, aumentar a percepção do valor do trabalho deles, né, enfim. E, né, é um gênero também que tem muitos covers, muitas versões. Então tomem cuidado, né, botem na possibilidade de risco que vocês estão correndo se vocês não pedirem autorização dos covers, beleza? Fiquem atentos a isso, por favor, não quero ver ninguém se frustrando. E na minha aula anterior, né, sobre direito autoral, será que eu preciso saber disso? Eu trago o caso do Seu Jorge, vejam lá, que teve que pagar uma indenização muito grande para a família do Mário Lago, porque não pediu autorização para cantar só algumas estrofes de uma música desse autor, né, do meio do século XX aqui do Brasil. Então fiquem atentos. Agora aqui a definição do fonograma. Como eu disse, foi uma exceção à minha regra de não trazer nada assim literal da lei. Mas eu resolvi trazer até para dar uma desembolada nessa explicação que é um pouquinho confusa. Toda fixação de sons de uma execução, interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual, né? Isso aí é a definição do fonograma. Basicamente, é o que vai para os streamings, é o que vai para os CDs, vinis, né? É o que vai para consumo, né, das pessoas, tirando, né, vídeos de YouTube. Isso não é um fonograma, tá? Pelo menos não na acepção, na definição, né, correta, burocrática de um fonograma. É uma versão ao vivo ali, registrada em vídeo, mas enfim. O fonograma, ele é como se fosse a materialização da obra, né? Porque a obra, ela, para existir no mundo físico, digamos assim, ela precisa de uma gravação, né? E a gravação oficializada é o fonograma, né? Como eu disse, é o que vai para o Spotify. Vamos pegar o exemplo mais clássico, né, de todos possíveis, que é o de Garota de Ipanema. Tom e Vinícius fizeram lá, tomando o esquinho deles, fumando a coisinha deles, a música, geraram a obra, tem a concepção da obra Garota de Ipanema. O que você ouve no Spotify, ou em qualquer outro streaming, ou em CD, ou em qualquer outra fixação, né, como a lei diz, são versões de Garota de Ipanema da obra que a gente chama de fonogramas. Tem a versão da Amy Winehouse, a versão do João Gilberto, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Cada uma dessas é um fonograma diferente. Mas como eu disse lá no começo, qual é a grande questão, né, para você, compositor, você, compositora, né, que vai firmar parceria com outros artistas, vai firmar, né, uma parceria de composição? O fonograma, ele é dividido, como eu falei, em 3 partes. 2/3 são para os autores. 1/3 é dividido da seguinte maneira. Ainda não é esse slide, mas isso aqui também é interessante porque eu trago a definição de direitos conexos, os derivados de autor. Eu vou fazer uma aula só para isso, tá?
Mas os direitos conexos, eles dizem respeito basicamente ao seguinte: 41,7 produtor fonográfico ou produtores, 41,7 para intérpretes e 16,6 para músicos, tá? Esse 1/3 da parte conexa é dividido em 3, ou seja, tira aqueles 2/3 para os autores e vamos focar aqui nesse 1/3 que sobra. 41,7 produtores fonográficos pode ser dividido da maneira que melhor for acordado, da maneira que for acordado, né? Da maneira que melhor for para as partes. Ou seja, dentro desse 41,7, você pode botar 80/20, se forem 2 produtores, né? Enfim, e dividam esse espaço nos royalties. Intérpretes, se é uma banda que tem um acordo, né, entre si de que vai ser dividido igualmente, né, cada fonograma, né, ou seja, não vai ser o vocalista que vai ficar com mais. O vocalista vai ter a mesma coisa que o baterista, que a mesma coisa que o baixista, a mesma coisa que o guitarrista. Mas isso é livre também, essa divisão, perfeito? Só que para músicos, a divisão vai ser sempre igualitária. Então, se tem 10 músicos, desse 16,6, 10% para cada músico, tá? Só para vocês terem em mente, né, que tem essa maleabilidade, mas não em tudo. E para quem não sabe, né, agora é aquela mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que é óbvio, nada é óbvio. Então eu vou trazer para vocês a definição clássica de produtor fonográfico, o que você vai encontrar no Google. O que você encontra no Google é que o produtor fonográfico é o responsável econômico da obra. Só que essa é uma definição que se a gente traz, né, para o contexto atual, a gente vê que o responsável econômico muitas vezes não é a gravadora, não é o selo, não é, enfim, o empresário. Às vezes é o próprio músico. Às vezes é o produtor musical. Também vou fazer um vídeo diferenciando produtor musical de produtor fonográfico. Às vezes é um terceiro que simplesmente, né, ele só quer ser o produtor fonográfico da sua obra. Não é nem empresário nem nada, mas vai lá e banca essa obra. E às vezes é você mesmo. Então, é uma definição um tanto fluida hoje em dia. Se você tiver cadastrado em alguma das associações, eu sempre dou o exemplo da UBC e da Abramos, porque são as que eu já fiz parte como músico, como intérprete, como produtor fonográfico, como titular de obra, né, ou seja, compositor. Mas são 7 associações que formam o ECAD. Então, se você tiver registrado numa dessas 7 como produtor fonográfico, você pode gerar o ISRC, que também é um termo que eu vou tratar na aula de direitos conexos, e botar os dados de todo mundo que fez parte do fonograma, né? Ou seja, dos produtores fonográficos, dos intérpretes e dos músicos. Você vai organizar esses dados para que todo mundo receba seus direitos certinho, beleza? Mas tenham isso em mente. O produtor fonográfico da sua obra, da sua música, você sabe quem é? Né? Do seu fonograma, no caso. Você sabe quem é? Você sabe por que essa pessoa está ali ou aquela empresa? Se você sabe, né, ou seja, é um selo, é uma gravadora, é um empresário que cuida dessa parte, está em contrato ou está acordado, né, entre eu e ele, eu e ela, que ela vai ser a produtora fonográfica porque ela está investindo em mim e ela vai ter um retorno através dos fonogramas, né, ou o selo ou a gravadora, beleza. Agora, se você está ouvindo isso agora e você não sabe quem é o produtor fonográfico, ou você não sabe explicar o porquê aquela pessoa está como produtor fonográfico, reflita sobre isso, porque são royalties aí recebidos. E se a pessoa não estiver fazendo nada, ela está ganhando basicamente um dinheiro aí de graça, sem trabalho. Então, reflitam sobre isso. Intérpretes e músicos, eu acho que está claro, né? O intérprete, né? Talvez a dúvida que possa surgir bom, tem uma banda de 5 pessoas, mas nesse fonograma aqui a gente chamou um terceiro, contratamos um terceiro para tocar teclado. A formação original da música não tem teclado. Aí você tem que ver como vai ser o acordo entre vocês. Mas, via de regra, são 5 intérpretes e um músico diferente. Vocês também são músicos, vão dividir na parte de músicos. Mas entendam essa diferença, beleza? Até porque 41,7 é muito diferente de 16,6. Então, se tem algum músico aqui ouvindo, né, um músico, ou seja, alguém que não tem uma carreira solo, ou faz parte de uma banda, ou não faz parte, entenda essa diferença.
O intérprete vai ser, digamos, o artista de frente, né? Se for uma banda, é mais de uma pessoa, mas se for um cantor, é só um intérprete, tá? E essa é a diferença para os músicos. Eu espero que tenha ficado aqui mais ou menos claro. Se tiverem dúvidas, como eu disse, deixem nos comentários, tá? Mas fiquem atentos a essa diferença, porque senão você vai receber menos royalties, vai receber menos dinheiro, e às vezes você poderia receber a sua parte justa, beleza? Na aula de direitos conexos, eu vou tratar com maior aprofundamento sobre isso, vou trazer algumas telas, né, do registro das músicas. E, enfim, eu acho que tudo vai ficar mais claro. Se você já tem dúvida, também procure, não se furte, não deixe de procurar nessas definições no Google, no YouTube, porque eu vejo que há muita confusão ainda, né, com esses termos, né, com esses espaços na hora de receber, né, os royalties. Então procurem sem medo, que vai valer a pena vocês terem esse conhecimento no bolso de vocês. Por fim, essa bibliografia sugerida eu trouxe na minha aula anterior, da Fernanda Freitas, Direitos Autorais para Todos, é muito interessante e tem uma linguagem menos jurídica desse do José Carlos Costa Neto, né, Direito Autoral no Brasil, mas é mais sucinto. Então eu recomendo para todo profissional que trabalha na música, para artistas, esse da Fernanda Freitas. Se você tem alguma afeição com a linguagem jurídica, se você estudou direito, ou se você é advogado, ou se você simplesmente é um curioso que quer se aprofundar mais, eu acho essa combinação dos dois muito interessante, já vai dar para aprender muita coisa, beleza? Por último, meu contato. Eu tenho perfil no Instagram, tenho perfil no TikTok, tenho meu e-mail para quem quiser uma consultoria, para quem quiser, né, uma abordagem mais especializada, mais focada nos seus próprios problemas. Podem me mandar e-mail, tá? E minha DM tá aberta no TikTok, no Instagram, os comentários. E espero que tenham gostado, deixem seus feedbacks aí. E é isso, gente. Um beijo, um abraço, até mais.